Capítulo 5. Os Anjos Vingadores. Durante toda a noite, seu trajeto se estendeu através de desfiladeiros intrincados e caminhos irregulares semeados de pedras. Perderam-se mais de uma vez, mas o profundo conhecimento que Hope tinha das montanhas lhes permitiu reencontrar de novo a pista. Quando a manhã rompeu, um cenário de maravilhosa beleza, ainda que selvagem, abria-se à sua frente. Por todas as direções, os grandes picos nevados os acuavam, espreitando sobre os ombros uns dos outros, o horizonte longínquo. Tão escarpadas eram as encostas rochosas de cada lado deles que o lariço e o pinheiro pareciam suspensos sobre suas cabeças, precisando de apenas uma lufada de vento para despencar sobre eles. Esse medo não era de todo ilusório, pois o vale estéril estava juncado de árvores e penedos que haviam tombado de maneira similar. No momento mesmo em que passavam, uma grande pedra veio abaixo e caiu com um estrépito rouco que ecoou nas gargantas silenciosas e assustou os cavalos fatigados, que se puseram a galopar. Quando o sol se levantou lentamente acima do horizonte leste, os picos das grandes montanhas se iluminaram um após o outro, como as lanternas de uma festa, até estarem todos vermelhos e fulgurantes. O magnífico espetáculo alegrou os corações dos três fugitivos e lhes deu novas forças. Junto, uma torrente impetuosa que se precipitava de uma ravina fizeram uma parada e deram água aos cavalos, enquanto partilharam um apressado de jejum. Lucy e o pai teriam preferido descansar mais, mas Jefferson Hope foi inexorável. A esta altura já devem estar no nosso encalço, disse. Tudo depende de nossa rapidez. Depois de chegar ilesos a Carson, poderemos descansar pelo resto de nossas vidas. Durante todo aquele dia, lutaram através dos desfiladeiros e à tarde calcularam que estavam a quase 50 quilômetros dos inimigos. Durante a noite, escolheram a base de um penhasco saliente, onde as pedras ofereciam alguma proteção contra o vento gélido e ali, aconchegados uns aos outros para se aquecer, gozaram de algumas horas de sono. Antes do romper do dia, contudo, estavam novamente de pé e a caminho. Não haviam visto nenhum sinal de perseguidores, e Jefferson Hope começou a pensar que estava de fato fora do alcance da organização em cuja inimizade havia incorrido. Mal sabia quão longe aquela mão de ferro podia alcançar, ou o quanto estava próxima de se fechar sobre eles e esmagá-los. Por volta da metade do segundo dia de sua fuga, suas escassas provisões começaram a acabar. Isso não preocupou muito o caçador, porém, porque não faltava caças nas montanhas, e muitas vezes antes ele tivera de depender de sua carabina para sobreviver. Escolhendo um canto abrigado, empilhou alguns galhos secos e fez uma bela fogueira, junto à qual seus companheiros puderam se aquecer porque estavam agora a quase 1500 metros acima do nível do mar, e o ar era ríspido e cortante. Depois de amarrar os cavalos e se despedir de Lucy, ele jogou a carabina sobre o ombro e partiu em busca de que quer que a sorte lançasse em seu caminho. Olhando para trás, viu o velho e a moça agachados junto ao fogo enquanto os três animais permaneciam imóveis ao fundo. Depois, as rochas os ocultaram de sua visão. Caminhou por alguns quilômetros por um barranco atrás de outro sem nada encontrar, embora pelas marcas das cascas das árvores e outros indícios concluísse que havia muito ursos na vizinhança. Finalmente, após 2 ou 3 horas de busca infrutífera, estava pensando em voltar, desalentado, quando, erguendo os olhos, teve uma visão que lhe deixou o coração extasiado. Na borda de um pináculo saliente, cerca de 100 metros acima dele, havia um animal que se assemelhava um pouco a um carneiro, mas era dotado de um par de chifres gigantescos, o carneiro selvagem, pois assim ele é chamado. Estava agindo, provavelmente como guardião para um rebanho invisível para o caçador. Felizmente, porém, estava virado na direção oposta e não o percebera. Deitando de bruços, ele apoiou a carabina numa rocha e mirou com muita calma e firmeza antes de puxar o gatilho. O animal deu um salto no ar e cambaleou por algum tempo na beira do precipício e caiu estrondosamente no vale a seus pés. Como a criatura era pesada demais para ser erguida, o caçador se contentou em cortar-lhe uma coxa e parte do flanco. Com esse troféu sobre o ombro, apressou-se em voltar sobre seus passos, pois a tarde já findava. Mal se pusera a caminho, porém, percebeu a dificuldade que entrava. Em sua animação, deixara muito para trás as ravinas que lhe eram conhecidas, e não era fácil descobrir por que caminho viera. O vale em que se encontrava se subdividia em muitas gargantas, tão parecidas entre si que era impossível distingui-la. Seguiu por quase 2 quilômetros até que chegou a uma torrente que se tinha certeza de que nunca teria visto antes. Convencido de que tomara o desvio errado, tentou o outro, mas com o mesmo resultado. A noite caía rapidamente e estava quase escuro quando ele finalmente se viu num desfiladeiro que lhe era familiar.
Mesmo então não foi fácil manter o sendeiro certo, porque a lua ainda não surgira, e os altos rochedos dos dois lados tornavam a escuridão mais profunda. Oprimido por seu fardo, exaurido pelo esforço, avançou aos tropeços, animando-se com a ideia de que cada passo aproximava de Lucy e de que carregava consigo o suficiente para alimentá-los pelo resto da viagem. Chegara agora à boca daquele mesmo desfiladeiro em que os deixara. Mesmo nas trevas podia reconhecer o perfil dos rochedos que o delineavam. Eles deviam, pensou, estar ansiosos à sua espera, pois passara quase 5 horas ausente. Em sua alegria, levou as mãos à boca e emitiu um brado forte que ecoou pelo vale, para avisar que estava chegando. Fez uma pausa à espera de resposta. Não ouviu nenhuma, senão seu próprio grito que ressoava pelas lúgubres ravinas e era trazido de volta a seus ouvidos em incontáveis repetições. Gritou de novo, mais alto que antes, e novamente não lhe chegou sequer um sussurro dos amigos que deixara havia tão pouco tempo. Tomado por um terror vago, sem nome, saiu numa corrida desabalada, deixando a preciosa carga cair em sua agitação. Quando transpôs a curva, viu de cheio o lugar onde a fogueira ardera. Ainda havia ali um monte incandescente de cinza, mas o fogo evidentemente não havia sido alimentado desde a sua partida. O mesmo silêncio absoluto ainda reinava nas cercanias. Com seus temores transformados em convicção, avançou. Não havia nenhum ser vivo perto dos restos das fogueiras. Animais, homens, donzela, todos haviam desaparecido. Era patente que um desastre súbito e terrível ocorrera durante a sua ausência. Um desastre que os envolvera a todos e não deixara vestígios. Aturdido pelo golpe, Jefferson Hope sentiu a cabeça girar e teve de se apoiar sobre a carabina para não cair. Mas era essencialmente um homem de ação e recuperou-se rapidamente de sua impotência temporária. Passando a mão num pedaço de madeira e semi-consumido na fogueira latente, soprou-a até inflamá-lo e com ele pôs a examinar o pequeno acampamento. O solo estava todo marcado por patas de cavalo, mostrando que um grupo de cavaleiros surpreendera os fugitivos, e a direção dessas marcas mostravam que em seguida eles se haviam voltado para Salt Lake City. Teriam levado consigo seus 2 companheiros? Jefferson Hope havia quase se convencido disso quando seus olhos caíram sobre um objeto que fez cada nervo de seu corpo formigar. Um pouco adiante, de um lado do acampamento, havia um monte achatado de terra avermelhada, que certamente não estava ali antes. Tratava-se inconfundivelmente de um túmulo recém-cavado. Ao se aproximar, o jovem caçador percebeu que nele fora fincada uma vareta com uma folha de papel espetada na forquilha. Os dizeres no papel eram breves, mas precisos. John Ferrier, que viveu em Salt Lake City, faleceu em 4 de agosto de 1860. Então o velho vigoroso que ele deixara havia tão pouco estava morto. E esse era o seu único epitáfio. Em desespero, Jefferson Hope olhou à sua volta para ver se havia um segundo túmulo, mas não viu nenhum sinal disso. Lucy fora levada de volta por seus terríveis perseguidores para cumprir seu destino original, ingressando no harém do filho de um ancião. Quando o rapaz compreendeu a inexorabilidade desse destino e sua própria impotência para evitá-lo, desejou estar também ele jazendo com o velho fazendeiro em sua última silenciosa morada. Mais uma vez, no entanto, seu espírito enérgico sacudiu a letargia que brota das desesperanças. Se nada mais lhe restava, podia ao menos devotar sua vida à vingança. Além de indômita paciência e perseverança, Jefferson Hope possuía também uma disposição implacavelmente vingativa, que talvez tivesse sido assimilada dos índios em cujo meio vivera. De pé junto à fogueira desolada, sentiu que a única coisa que poderia mitigar sua dor seria a total e completa desforra imposta por suas próprias mãos aos inimigos. Sua vontade forte e energia incansável decidiu, dedicadas a esse único fim. Com um sorriso ou semblante lívido, ele voltou sobre seus passos até onde deixara cair a comida e, tendo atiçado o fogo, cozinhou bastante para lhe durar por alguns dias. Arrumou tudo numa trouxa e, por cansado que estivesse, pôs-se a caminhar de volta através das montanhas no rastro dos anjos vingadores. Durante 5 dias arrastou-se penosamente, exausto e com os pés doloridos, através dos desfiladeiros que já percorrera a cavalo. À noite, deitava-se entre as rochas e furtava algumas horas de sono, antes do romper do dia, porém, estava sempre a caminho. No 6º dia chegou ao Cânion da Águia, onde haviam começado sua malfadada fuga. Dali, podia contemplar lá embaixo a Terra dos Santos. Esgotado, apoiou-se na carabina e sacudiu furiosamente a mão descarnada sobre a cidade silenciosa esparramada a seus pés. Olhando-a, notou que havia bandeiras em algumas das suas ruas principais e outros sinais de festividades.
Ainda perguntava a si mesmo o que isso poderia significar, quando ouviu o ruído de cascos de cavalo e viu um cavaleiro vindo em sua direção. Quando ele se aproximou, reconheceu um mormon chamado Cooper, a quem prestara serviço algumas vezes. Abordou-o, assim, no intuito de descobrir qual havia sido o destino de Lucy. Sou Jefferson Hope, disse. Deve se lembrar de mim. O mormon olhou com um disfarçado espanto. De fato, era difícil reconhecer naquele vagabundo sujo e andrajoso, de rosto cadavérico e olhos esgazeados, o jovem e elegante caçador de outrora. Mas finalmente o homem se certificou da identidade do interlocutor, e sua surpresa transformou-se em consternação. Está louco de vir aqui? Exclamou. Corro risco de vida se formos vistos conversando. Os Santos Quatro expediram um mandado de prisão contra o senhor por auxiliar os Ferrier a fugir. Não tenho medo deles, nem do seu mandado, disse Hope com convicção. Deve saber alguma coisa sobre esse assunto, Cooper. Rogo-lhe por tudo que lhe é mais sagrado que me responda algumas perguntas. Sempre fomos amigos. Pelo amor de Deus, não se negue a me responder. Do que se trata? Perguntou o mormon constrangido. Seja rápido. Até as pedras têm ouvidos e árvores e olhos. Que foi feito de Lucy Ferrier? Casou-se ontem com o jovem Drebber. Aguente firme, homem. Aguente firme. Parece que vai morrer. Não se importe comigo, disse Hope debilmente. Até seus lábios estavam brancos e ele se deixou cair sobre a pedra em que estivera apoiado. Casou-se, o senhor disse? Casou-se ontem, é por isso que vêm as bandeiras brancas na casa da dotação. Houve alguma altercação entre o jovem Drebber e o jovem Stangerson sobre quem ficaria com ela. Ambos haviam feito parte do grupo que o seguira. O Stangerson atirara no pai da moça, o que parecia lhe dar mais direito. Mas quando o caso foi levado ao conselho, a defesa do Drebber foi mais forte e o profeta a deu para ele. Mas nenhum dos dois terá por muito tempo, porque viu a morte em seu semblante ontem. Ela mais parece um fantasma que uma mulher. Está de partida, então? Sim, estou de partida, respondeu Jefferson Hope, que se levantava. Seu rosto poderia ter sido cinzelado em mármore, tão dura e resoluta era sua expressão, enquanto os olhos brilhavam como uma luz maligna. Para onde vai? Não é da sua conta, respondeu, e jogando a arma sobre o ombro, afastou-se pelo desfiladeiro abaixo, mergulhando no coração das montanhas, o covil dos animais selvagens. Entre eles não havia nenhum tão feroz e tão perigoso quanto ele próprio. A predição do mormon não tardou a se cumprir. Fosse a morte terrível de seu pai ou os efeitos do odioso casamento que lhe fora imposto, a pobre Lucy nunca mais levantou a cabeça, mas definhou e morreu dali a um mês. Seu bruto marido, que a desposara de olho sobretudo na propriedade de John Ferrier, não simulou nenhum pesar pela sua perda. Suas outras mulheres, porém, prantearam e a velaram na noite anterior ao enterro, como é de costume entre os mormons. Elas estavam reunidas em torno do caixão nas primeiras horas da madrugada, quando, para seu inexprimível medo e espanto, a porta se abriu com violência e entrou na sala um homem de aparência selvagem, castigado pelas intempéries e coberto de andrajos. Sem um olhar ou uma palavra para as mulheres encolhidas de medos, aproximou da figura silenciosa e branca que outrora contivera a alma pura de Lucy Ferrier. Inclinando-se sobre ela, pressionou os lábios reverentemente contra sua fronte fria e, em seguida, agarrando-lhe a mão, tirou a aliança de seu dedo. Ela não será enterrada com isso, exclamou num rosnado feroz, e antes que qualquer alarme pudesse ser dado, desceu a escada ao salto e sumiu. Tão estranho e breve foi o episódio que as mulheres talvez tenham tido dificuldade em acreditar nele, ou em convencer outras pessoas, não tivesse sido o fato inegável de o aro de ouro que a apontava como a ex-noiva ter desaparecido. Durante alguns meses, Jefferson Hope deixou-se ficar entre as montanhas, levando uma vida estranha e selvagem e acalentado em seu coração o ardente desejo de vingança que possuía. Corriam em Salt Lake City histórias sobre a esquisita figura que era vista andando a esmos pelos arrabaldes que assombrava as gargantas solitárias das montanhas. Uma vez, uma bala atravessou a janela de Stangerson e foi achada contra a parede a poucos centímetros dele. Em outra ocasião, quando Drebber passava sobre um penhasco, um grande penedo despencou sobre ele, que só escapou da morte terrível jogando-se de bruços no chão. Os dois jovens mormons não demoraram a descobrir a razão desses atentados contra suas vidas. Empreenderam repetidas expedições nas montanhas na esperança de capturar ou matar seu inimigo, mas sempre sem sucesso. Depois adotaram o cuidado de nunca sair sozinhos ou após o anoitecer e de manter suas casas vigiadas. Passado algum tempo, puderam relaxar essas medidas, porque não havia nenhuma notícia de seu adversário, e tiveram a esperança de que o tempo tivesse amainado sua sede de vingança. Se ele tiver algum efeito, porém, fora de aumentá-lo. O espírito do caçador era uma natureza dura, obstinada e a ideia predominantemente de vingança tomara posse dele tão completamente que não havia ali lugar para nenhuma outra emoção. Ele era, contudo, acima de tudo, prático.
Logo se deu conta de que nem mesmo sua constituição de ferro podia suportar os esforços incessantes que lhe impunham. A exposição e a falta de alimentos saudáveis o estavam consumindo. Se morresse como um cão em meio às montanhas, que seria de sua vingança? No entanto, essa morte certamente lhe sobreviveria se persistisse. Sentiu que isso era fazer o jogo do inimigo e, com relutância, voltou às velhas minas de Nevada, para ali se restabelecer e juntar dinheiro suficiente para lhe permitir perseguir seu objetivo sem privações. Sua intenção fora ausentar-se por no máximo um ano, mas uma combinação de circunstâncias imprevistas o impediu de deixar as minas por quase 5. Ao fim desse tempo, contudo, suas lembranças das afrontas recebidas e seu anseio por vingança permaneciam tão agudos quanto naquela noite memorável em que se postara junto ao túmulo de John Ferrier. Disfarçado e sob um nome falso, voltou a Salt Lake City, indiferente à própria sorte, contanto que se conseguisse o que sabia ser justo. Ali, más notícias o esperavam. Houvera um cisma entre o povo escolhido uns meses antes, alguns dos membros mais jovens da igreja tendo se rebelado contra a autoridade dos anciãos, e o resultado fora a secessão de certo número de descontentes que haviam deixado Utah se tornaram gentios. Entre eles estavam Drebber e Stangerson, e ninguém sabia para onde tinham ido. Segundo rumores, Drebber havia conseguido converter uma grande parte de sua propriedade em dinheiro e partira, como um homem rico, ao passo que seu companheiro Stangerson estava comparativamente pobre. Não havia, contudo, absolutamente nenhuma pista de seu paradeiro. Muitos homens, por vingativo que fossem, teriam abandonado todo o pensamento de vingança diante de semelhante dificuldade, mas Jefferson Hope nunca vacilou um momento que fosse. Com os parcos recursos que possuía, amilhados a duras penas com os trabalhos que conseguia, viajou de cidade em cidade pelos Estados Unidos, à procura de seus inimigos. Um ano dava lugar a outro, seu cabelo preto ficava grisalho, mas ele continuava vagando, um sabujo humano e o espírito inteiramente fixado no único objetivo a que devotara sua vida. Finalmente, sua perseverança foi recompensada. Não foi mais que um vislumbre de um rosto numa janela, mas esse vislumbre lhe disse que o homem que perseguia encontrava-se em Cleveland, Ohio. Voltou para seu quarto miserável com um plano de vingança articulada. Ocorre, contudo, que Drebber, olhando por sua janela, reconhecera o vagabundo na rua e lera homicídio em seus olhos. Na companhia de Stangerson, que se tornara seu secretário particular, correu a um juiz de paz e declarou que suas vidas estavam ameaçadas pelo ciúme e o ódio de um antigo rival. Naquela tarde, Jefferson Hope foi preso, e não tendo quem pagasse sua fiança, passou algumas semanas detido. Quando finalmente se viu livre, descobriu que Drebber abandonara sua casa e partira com seu secretário para a Europa. Mais uma vez, o vingador fora despistado, e mais uma vez seu ódio concentrado o impeliu a levar adiante a perseguição. Faltava-lhe fundos, porém, aí durante algum tempo teve de voltar a trabalhar, economizando bastante cada dólar para a viagem que se aproximava. Por fim, tendo reunido bastante para garantir-lhe a subsistência, partiu para a Europa e seguiu a pista dos inimigos de cidade em cidade, aceitando qualquer serviço subalterno para continuar vivendo, mas nunca alcançando os fugitivos. Quando chegou a São Petersburgo, eles haviam partido para Paris, e quando o seguiu até ali, soube que haviam acabado de ir embora para Copenhague. Na capital dinamarquesa novamente se viu com alguns dias de atraso, pois eles haviam viajado para Londres, onde por fim conseguiu alcançá-los. Quanto ao que aconteceu ali, o melhor que podemos fazer é citar o relato do velho caçador, tal como devidamente registrado no diário do Dr. Watson, a que já devemos tanto.